Olá, bem-vindo a mais esta live da Casa da Crítica. Hoje a gente vai falar de um tema muito caro, particularmente para mim, um tema sobre o qual recorrentemente eu volto aqui na Casa da Crítica, um tema da relação do amor e do empreendedorismo. São duas coisas extremamente desconhecidas. A maior parte de nós não conhece os empreendedores, não conhece os amorosos. Ambos são efetivamente bastante raros. Poucos de nós empreendem, poucos de nós amam, poucos de nós testemunhamos atos reais de empreendedorismo, testemunhamos atos reais de amor. Nós estamos extremamente acostumados à figura de falsos amores, estamos extremamente acostumados à figura de falso empreendedor. Está vinculado entre nós uma ingenuidade, uma vulgaridade bem rasa aí de pensamento, de tratar empresário como empreendedor ou vice-versa. Isso é terrível. A gente vai estudar aqui e vai mostrar exatamente o que é um empreendedor. Tá? Pode, evidentemente, ser empresário e ser empreendedor, mas não é uma relação absolutamente própria. Tá? Isso é uma diminuição aí muito rasa. Entre nós vige também essa ideia do amor romântico, que o amor é o sentimento, que isso, etc., essa projeção. Nós vamos falar hoje de projeto. Projeto, por exemplo, é o que está bastante, que é um dos pontos de articulação entre o empreendedorismo e a amorosidade. Tá? Mas projeto não é projeção. Se está falando em projeção, você está falando de amor romântico. Tá? E quando o amor romântico não é amor, gente. Isso é apenas uma figura erótica, de sedução, desejante, digamos assim. Que é o que eu vou deixar um pouco claro aqui, uma separação entre o desejo e a vontade. O empreendedorismo e o amor têm muita coisa em comum. Ambos são ações, atitudes, são categorias da ação, movimentos ordenados pela vontade de produzir. Tá? Movimentos ordenados para produzir. Tá? Então, todo ato de amor é um ato empreendedor. Todo. Sem exceção. Se não tiver presente as características do empreendimento, tá? Não é amor. Simples assim. Agora, o amor exige mais. Tá? Em linhas muito, muito finas aqui de antecipação e de síntese, o empreendedorismo é uma decisão de produzir. O amor também é uma decisão de produzir e distribuir. A diferença que vai existir entre o empreendedor, tá, e o amoroso está nesse elemento da distribuição. O empreendedor distribui, mas ele tem um senso de controle do resultado diferente do amoroso. Mas até aí o amoroso tem que ter tudo o que tem antes. Tá? Decisão, tomada de risco, postura ativa, projeto, que não é projeção. Tá? Então vou começar aqui os slides e a gente vai discorrer mais sobre essas coisas tão faladas, tão aspiradas, tão muitas vezes evocadas, mas igualmente tão desconhecidas. Quase ninguém conhece o que é. Todo mundo tem uma ideia, uma noção e realmente ilusória, tá? Então, o que estreitamente são, desculpa, nós vamos falar de dois conceitos, tá? Ainda que sejam conceitos que têm uma inter-relação, tá? São dois os conceitos. Vamos falar o que são esses mistérios aí, tá? Vou colocar os slides para nós. Amor e empreendedorismo. Eu fiz esse quadro aqui, o amor, o empreendedorismo e o movimento. Tá? A gente vai verificando assim, amar tem que estar dentro do movimento. Empreender também tem que estar dentro do movimento. Tá? Mas amar e empreender então são movimentos. Fica claro por essa relação que todo ato de amor é um ato empreendedor e a recíproca não é verdadeira. Ou seja, nem todo ato de empreender é amoroso. Tá? Então o amor exige mais que o empreendedorismo, tá? Para se caracterizar.
Priscila, por favor, perguntas também, faça aqui ao vivo. E a gente está aqui, a Priscila está presente aqui com a gente no estúdio. Tá? Então, essa é uma questão importante. Porque, então, vou repetir, todo ato de amor é um ato empreendedor. Só que o amor vai precisar de mais elementos caracterizadores. Tá? E ambos são movimentos. Tá? Guardem muito isso. Quando a gente aumenta a nossa maturação intelectual, a nossa profundidade de percepção, de visão, tudo que a gente, sobre o que a gente se debruça, reflete, é relacionado ao movimento. Conhecer coisas é conhecer o movimento delas. Entender coisas é entender um fluxo de movimento. Entender relações é entender relações dos movimentos entre si. Tá? Então guarde sempre muita importância. Temos que dar muita importância à captura dos movimentos. Nós temos dois movimentos, dois grandes gêneros de movimento, tá? Que é um movimento material e um movimento formal. E então vamos ter essas duas grandes categorias: o movimento da matéria e o movimento da forma. Tá? O movimento da forma também muitas vezes é chamado de movimento do espírito. Tá? E são movimentos que têm categorias diferentes. O movimento material, tá? Também pode ser tratado na categoria da paixão. Todo movimento material é um movimento que obedece à lei da inércia, que também é chamada de lei da reação. Matéria, levada ao extremo, é um princípio de caos. A matéria em si mesma é caótica, ela é errática, ela é desordenada. E por isso tanta importância para a inércia. A inércia é um princípio de informação material. Então é algo de fora que vai plasmar matéria. Tá? Essa matéria pode ser plasmada, montada, ela é empurrada. Então assim, a matéria é posta em movimento por um princípio externo. Posto em movimento, lei da inércia, ela não para o movimento. Ela só para o movimento quando ela tem outros obstáculos, quando ela encontra outras forças que ajustam esse movimento, outros movimentos, tá, que ela vai colidir, vão alterar aquele movimento. Existem dimensões do mundo exclusivamente materiais. E existe a dimensão humana. A dimensão humana é material e formal. Nós temos matéria. No limite nós temos composição mineral, mas nós temos composição afetiva, tá? Temos as emoções, as paixões e os desejos. Tá? Então, afeto e desejo é movimento passional, é movimento que é instigado, nós reagimos a umas coisas. É como uma ordem informada de fora, tá? E que nos conduz a um movimento material. Tá? Uma pessoa que é muito sujeita à matéria é o autômato, o servo. Se ele é o reativo, ele praticamente só reage. Ele não tem de per si um movimento que ele estabelece. Ele só reage, seja pela força dos temperamentos dele, se que a constituição material mais fina e profunda que a gente dispõe é mineral. Nossa composição absolutamente aí mineral, que cria um tipo de temperamento, que é um padrão de reação ao mundo. Então, por isso, mudadas as estruturas afetivas de desejantes, bastante entrosadas, nós reagimos materialmente de um certo jeito. Tá? E a maior parte dos nossos atos são materiais. A maior parte dos nossos atos. Se nós conseguirmos ter alguns atos do espírito, tá? Que alegria. Que nós temos alguns. Dramático não tem nenhum. Vasta a maior parte da população não tem atos de espírito. Vive efetivamente essa vida autômata servil. Tá? Lei derivada da inércia. Não tem jeito. Se você pensar em termos muito lógicos, tá? Estabelecida uma inércia, tá? Ela tenta se preservar, porque uma vez que a inércia tende ao infinito, tá? Ela só deixa de ser o vetor em que ela está condicionada, só deixa de ser efetivo, ser atualizado por uma força externa. Tem o princípio da preservação da matéria, ele já decorre da inércia, e que no paralelo humano é o nosso ego.
tá? O que isso é válido numa lei da física, em nós temos um ego. Nós temos um ego, até a palavra egoísmo, que vem desse senso de preservar, de proteger, de adaptar a uma situação de reações e interações externas, tá? Nós criamos esse ego, tá? Então esse é o nosso paralelo, isso é matéria, gente. É princípio de adaptabilidade, ou seja, ele é dependente do meio, portanto ele é material, porque ele está considerando as forças do meio junto, tá? E a busca de posse ou ter, tá? Isso dá um pseudo senso de equilíbrio, quando você vai ter alguma coisa, uma posse, mas ele é um equilíbrio material, que é no limite uma grande ilusão, tá? A matéria no limite ela volta para o caos, tá? Nós todos temos essa dimensão. Toda essa dimensão tende a ser muito predominante em nós. Triste, conta Ana Paula, que o some da matéria, perda da essência, e o que está na alma é bem mais completo. Exato. Quem está nesse domínio da matéria não faz alguns atos de espírito que a gente vai ver agora, entre os quais o que a gente está tratando aqui hoje. Não empreende e nem ama. Tá? Vamos seguir a segunda ordem de movimentos. A segunda ordem de gênero de movimento é o movimento de espírito. É uma categoria de ação. Tá? É uma categoria de ação. Um movimento, de per si, você não sabe. Só de observar um movimento, se ele é ação ou uma paixão. Se cuida-se de uma reação ou se cuida de uma ação. Se ele decorre, a motivação dele. O movimento do espírito é conhecido também por iniciativa, lei da vontade ou a própria liberdade humana. Então é um princípio interior de movimento que pode permitir as reações ou não. Você sabe que está em posse de alguém espirituoso, ou seja, alguém com voluntarismo, que é um outro nome que você pode estabelecer, quando ele tem a possibilidade de não reagir. A pessoa é agredida, a pessoa recebe um convite, seja de sedução, seja de coisa, ele pode aceitar ou não, mediar, alterar isto e etc. Isso é a vontade, isso é a força de vontade. Vontade nas raízes etimológicas já quer dizer força. Quando você fala força de vontade é uma redundância. Então os fortes são os voluntários, os voluntaristas, tá? Voluntariosos, desculpa. Toda a vontade que existe no mundo, veja bem, nós vivemos no mundo da matéria. Nós temos forma, nós temos essa dimensão de uma lei do espírito que a gente pode desenvolver. Essa é a nossa lei tendente a uma abundância, a uma infinitude. Enquanto a matéria é um princípio de preservação. Tá? Toda vontade se presta tão somente para acelerar, retardar, desviar a inércia. Ou seja, já há um fluxo de coisas aqui, mas eu acelero, eu mudo o ângulo, eu desvio, etc. Isso é um processo de informação. É por uma forma de fora dentro de um plano, de um objeto, de um domínio material. Ou é para transformar, você transformar outras formas em mais forma. Educação é isso. Estou falando de educação, estou falando de instrução. Tá? Educação é a transformação, você dinamizar uma forma, aumentar as forças de vontade, de iniciativa do espírito, seu e de outros. Tá? E esse movimento do espírito, ele cria um processo de substancialização. Nós somos vontade. Quando nós falamos somos alma, somos espírito, tem uma diferença entre alma e espírito que não cabe aqui entrar, tá? Mas vai demandar uma complexidade conceitual aí, que fica para outra oportunidade. Mas assim, rigorosamente, o processo, quando nós dizemos alma, a parte mais dura, o núcleo duro da alma, já, nosso núcleo duro é o volitivo. A vontade é o que nós somos. De maneira que quando você desenvolve essa vontade, isso é um desenvolvimento, então você é mais. É mais fácil deliberar quando você deliberou antes, depois você delibera mais, delibera mais, delibera mais, tá? Aí você vai ter essa dimensão expansiva.
Busca do ser pelo ser, pelo ser. No limite, o máximo da busca, o máximo da deliberação é deliberar pelo ser. E o ser é difusivo de si, tá? Essa é a questão. Tem uma pergunta aqui: não concordo com o forte ser voluntarioso. Pelo contrário, ser voluntarioso é defesa do caráter. Voluntarioso aqui, talvez a gente está discutindo o sentido aqui de termo, tá? Lexical, acho que a gente está com uma divergência de léxico, tá? Mas voluntarioso é de voluntário, de quem decide, deliberativo, tá? Decididor. Nesse fim, de veja se é esse o sentido que está falando, senão a gente volta também para essa questão aí que a Ana Paula está trazendo, tá? Então, aí existe a questão do movimento ordenado. O que é ordem? Ordenado, de por ordem, por rumo, por destino. Vai ser uma questão de estabelecer um projeto, tá? De interagir no domínio material, transpor a simples matéria. Empreendedorismo e amor são movimentos ordenados, ou seja, necessariamente são um movimento de espírito. Não se reconhece que a pura passionalidade tem a ordem em si, ela tende ao caos, tá? O desejo sempre tende ao caos, até porque os nossos desejos são infinitos. O desejo tende a uma infinitude e ele tende a uma caoticidade muito grande. Então você tem que pôr ordem nos seus desejos, ordem em si mesmo, tá? Do desejo, nunca confundir desejo com vontade. Desejo é domínio material. O desejo é uma reação a uma coisa. O camarada viu tal coisa, ele quer, ele deseja, desculpa, tá? Agora, quem quer, você pergunta aquelas coisas, quem quer ganhar $1 milhão? Quem quer ganhar $1 milhão? Tá? Todo mundo levanta a mão. Tudo bem. Os senhores estão acordando mais cedo? Estão aceitando mais riscos? Estão se capacitando? Não. Então ninguém quer. Todo mundo deseja. Todo mundo deseja, mas não querer. Ana Paula, assim como, enquanto fizer apenas o que quer é fraqueza mesmo. Exato, mas aqui tem tecnologia. Enquanto alguém fizer só o que deseja é fraco. Nossos desejos têm um infinito. Nós estamos, é muito bacana esse teu comentário, porque esse é o ponto, tá? A Ana Paula comenta que fazer apenas o que quer é fraqueza, é evidente. Mas, quer dizer, aí toma muito cuidado aqui, excelente ponto. Fazer apenas o que se deseja é coisa dos fracos. Ele não aguenta a frustração. Então ele entra num processo que fica totalmente errado, tá? Apenas o que deseja. Você deve fazer o que você quer, mas você deve passar a querer. Então, um exemplo. Quem quer $1 milhão? Todo mundo. Só que eles estão usando assim, eles não querem, eles desejam. Quem quer $1 milhão? Quem quer mesmo é aquele que está fazendo $1 milhão. Ele está acordando mais cedo, ele está correndo mais riscos. Ele tem um projeto concreto. Quem quer emagrecer? Todo mundo. Tudo bem, mas quem está levantando mais cedo? Quem está indo lá na academia? Aí você pode dizer, ele quer, os outros só desejam. Tá? Então esse desejo material, gente, é movimento lá da inércia. Algumas coisas fazem desejo, mas isso é fraco, isso é errático, isso não tem ordem. É um pouco do gancho da Ana Paula. Tá? O amor se diferencia, então a vontade tem que ser um esforço. Eu desejo a fruta, mas eu faço assim, pego. É um caso em que o desejo até pode coincidir com a vontade, mas é raríssimo. Vontade normalmente é antidesejante. O exercício, e por isso que é uma ordem. O desejo, o camarada quer 200 mulheres, meus caros. Quer 200 mulheres. Em algum momento ele vai ter que escolher uma, porque ele vai ter que querer uma. E quando ele quiser uma, que ele tem que construir, plantar, tomar conta, zelar, levar, manter e etc., é um movimento antidesejante, tá? Isso é querer, tá? E nesse sentido é que tem ordem, e nesse sentido vale o que você quer. A maioria das pessoas está reagindo, gente. A pessoa está reagindo a desejos, então um desejo não realiza, então acomoda desse jeito, acomoda daquele, pela figura do ego. O ego é esse princípio adaptativo que vai aí criando uma persona que meio que equilibra. E agora, então empreendedorismo e amor são movimentos para produzir. O que é produzir? Vamos ver uma coisa assim. Produzir é multiplicar. Produto, tá? É resultado da multiplicação. Produzir é muito mais do que trabalhar, gente. É muito mais do que trabalhar. Trabalhar é um problema da matéria. Produção é muito mais do que isso.
Produção tem que estar dentro de um escopo de projeto, tem que estar com um efeito multiplicador, tá? Eu estou levando isto para cá porque com isto aqui eu vou fazer outra coisa. Tá, agora o trabalho é só fazer isso. Só matéria, só um movimento da matéria. Está desconectado de uma intencionalidade, de uma finalidade, tá, muito grande. Tá? Então, enfim, em produzir, expandir. Tá? Plantar uma árvore, simplesmente o ato de ir lá e plantar a árvore, pode ser simples trabalho. Plantar a árvore porque ela vai dar fruto, porque eu vou comer, porque eu vou dar o fruto para não sei quem, porque eu vou pegar a semente que vem disso daqui, essa semente, eu vou replantar, eu vou ter fruto, o fruto do fruto e tudo, etc. Eu estou já no domínio da produção. Tá? Mas é uma intenção anterior, senão não tem um projeto, que a gente vai ver daqui a pouco. Agora existe uma questão da diferença entre o amor e o empreendedorismo, que é pelo aspecto da distribuição. O empreendedor e o amoroso querem produzir. Querem produzir. Se alguém se aproxima de outro, oferecendo amor, mas não está produzindo nada, eu não estou aumentando a vida, a força, o cuidado, a proteção, o zelo do amado, não tem amor, gente. É só falso amor. É só falso amor. Ah, mas eu estou sentindo. Tá, amor romântico. Ah, mas então, amor não tem, pode ter desejo, quando se diz aí tem química, matéria pura, entendeu? Mas assim, você amar e ingressar na vida de alguém para melhorar aquela vida. Ponto. É para cuidar no sentido de pôr na cadeia produtiva, tá? Do contrário, não é amor, tá? É desejo, tá? É tara, é eros, o que for, tá? Afeição, outros tipos de prazer, de orgulho, etc., mas dimensão da matéria. Então ambos precisam produzir. Tá? Se a pessoa trabalha, mas trabalha porque trabalha porque eu tenho meu salário, eu tenho que levar isso aqui para aqui, mas por que não? É porque isso aqui para cá, porque precisa salário, porque eu preciso comer, eu estou com fome, é uma reação. Você só está trabalhando, cara, você não está produzindo nada. Você não tem empreendedor, você não tem nenhum empreendimento por detrás. Agora eu trabalho, porque isso vai crescer desse jeito, ou eu até... é uma produção, eu até tenho um trabalho afastado da produção direta, mas eu vou levar esse resultado para uma outra produção. Esse trabalho é um meio de produção. O camarada trabalha numa coisa até degradante eventualmente, mas vai receber um salário. Então o resultado desse salário ele vai alocar numa cadeia de produção externa ou de outras coisas, tá? É outra coisa, aí indiretamente esse trabalho é produtivo. Mas a maioria das pessoas trabalha sem ter conexão do que está produzindo. Não, trabalhando. Por quê? Porque trabalhar, tem que pagar as contas aí. Então. Mas não tem um movimento ordenado. A própria biografia não é ordenada. Não é. Exato. Você pergunta para o cara, mas qual que é o teu projeto de um ano? Ué, tem. E de 5. E de 10. Mas do que você está cuidando? O que efetivamente você está produzindo? Quanto está... Não está nada. Você não produz e nem anda. Caso majoritário. Então assim, agora o amor se diferencia do empreendedorismo pelo aspecto da distribuição. Então produzir é informar. Você tem que ir lá e informar uma terra com uma semente. Tem que informar essa semente com água. Tem que informar com proteção contra os gaviões. Você está informando, pondo forma nos fluxos materiais. Mas pode crescer. Agora subiu, eu vou comer tudo. Eu vou controlar quem come e quem não come. Isso é trabalho do empreendedor, ele produz. Agora, ele não tem a mesma necessidade que o amoroso. O amoroso também tem necessidade de produzir. Só que ele tem que ter a necessidade de distribuir. Então ele informa e distribui. Então, o caso da nossa árvorezinha aqui. O empreendedor plantou a árvore, o fruto é dele. Ele provavelmente tem que pagar, porque ele tomou conta. Ele informa essas pessoas. Ele usa essas pessoas como um recurso material informado, concatenado dentro de produção. Tá? Ele tem que pagar essas pessoas, tem que pagar salário, tem que pagar dono do terreno, tem que pagar fertilizante, etc. Mas o fruto é dele, paga até um imposto. Mas o fruto ele foi o que ele quiser cuidar. Tá? Então ele não tem a mesma necessidade de distribuir. Normalmente você espera que o empreendedor sadio ele reinveste parte do resultado, até para ele ganhar mais, enfim, isso tem um ciclo virtuoso.
do empreendedorismo dentro de um critério de justiça, mas não dentro do critério de amor. O amoroso produz. E ele não tem um foco exagerado no controle do fruto. Claro, pode controlar. Claro que ele pode comer também o que ele está produzindo. Claro que, enfim, tem algum critério, mas eu quero dizer, o ponto de separação é aí. O critério distributivo do amoroso é diferenciado. Tá? Deliberação e vitalidade. Esse processo, gente, de deliberar, de decidir produzir, por um critério de ação, não por um critério de mera reação, diretamente ligado à nossa vitalidade. Tá? A decisão nos expande, até fisiologicamente. Quando você delibera, nosso corpo expande. Inclusive, o espírito sobe, tonifica, mas há um impacto material. Decidir. Você quer ser triste, gente? Não decide nada. Fica postergando decisão, fica com evasivo, não sei o que, a tua odisseia para a tristeza está garantida. Tá? E esse processo de cumulação deliberativa que nos gera a um processo de substancialização, como já vem desde a doutrina aí de Aristóteles. A não decisão é uma tristeza. Você pode não perceber em caráter imediato, a gente pode até dar risinho quando enrola, não decide, procrastina, ou foge mesmo da decisão, porque a gente está acostumado a ser dessensibilizado. Mas há uma emoção sutil de tristeza sempre, e essa pode crescer por um grau de angústia ou de depressão. Depressão, tomar cuidado aqui, tem vários níveis de depressão. Estou falando de depressão num sentido muito próprio aqui, de cunho existencial e etc. Estou falando de problemas fisiológicos, etc. Mas assim, tristeza é uma emoção de perda. Pode ser uma perda mais concreta, eu perdi um bem, eu perdi uma pessoa querida, eu perdi alguma coisa assim, bem pontual, me entristeço. Tá? Mas podem se cuidar aqui da tristeza tomada no seu sentido de tristeza de potência. O só fato de você não atualizar as suas potencialidades, é o caso do medíocre, é o caso do autômato, é o caso do servo, é o caso do meramente reativo, é o caso do meramente egoísta de quem está falando. Ele tende já o caminho para o entristecimento. Entristece, gente, isso é uma questão objetiva. Ah, mas eu senti mais, eu senti menos, eu não senti. Você pode passar por um processo de dessensibilização, você pode ter outros escapismos, etc. Tá? Ele está triste, isso você vê direto no consumo. O cara tem muito consumo, muito, aquelas coisas consumistas. Tá? O que acontece? É tristeza canalizada para outro jeito. Aquela dimensão do espírito ela é prazerosa. Aquela dimensão da matéria, do desejo, o desejo é altamente prazeroso. Tá? Essa dimensão da vontade, ela é prazerosa num sentido, mas ela é predominantemente, ela gera felicidade, não prazer. Tá? Separar, do mesmo jeito que a gente tem que separar o desejo, tá? A gente tem que separar o desejo da vontade, a gente tem que separar o prazer da felicidade. Você pode ter uma vida extremamente feliz com muito desprazer. Você pode ter uma vida muito prazerosa e muito triste. O hedonismo está aí. O hedonismo mostra isso claramente. Se há uma busca excessiva de prazer, sabe que tem tristeza por trás, que é um processo evasivo da perda da potencialidade. A pessoa não está se expandindo, ela precisa achar um anestésico. Falsas decisões. Então tem que decidir. O que faz o ser humano feliz é ele se realizar, ele se substancializar. Ele se substancializa decidindo, porque decidindo ele toma posições empreendedoras e amorosas. Tá? E é essa a veia, o máximo de alegria que a gente tem na vida é o amor. É o máximo. Mas eu não estou amando não. Então você realmente é um egoísta, tudo bem. Você fica se enganando que você gosta, que você é feliz, mas não é coisa para passar em mim. Mas então a maioria das pessoas é triste? Absolutamente. Absolutamente. A maioria das pessoas é triste e não é normal, porque não cumpre a norma. Qual é a norma? É amar. Pronto. E é dentro do esqueminha que a gente vai falar aqui, que seja produzir, é mais. É aumentar a vida, aumentar a proteção da vida, aumentar cuidado, aumentar zelo, dar conselho. Tá? Isso tudo está dentro dessa cadeia da expansão. Tá? Falsas decisões. Aí, como é que o cara precisa fazer uma coisa, não quer fazer, não aguenta fazer o que ele faz? Ele finge que faz. Ele quer decisões assim, que eles não sem risco. Sabe o que quer? Eu decidi casar. Entendeu? Só que eu não achei ninguém legal para casar, porque ninguém me dá garantia.
Eu não achei quem me garante que daqui a 30 anos vai estar lá do meu ladinho. Eu não achei quem me garante que não vai me trair. Eu não achei que não sei o que. Então eu decidi, mas como tudo tem risco, não dá para fazer. Isso aí segue te enganando. Decisão é correr o risco. Ah, eu tenho uma semente aqui, mas eu só vou plantar, sabe? Se o solo, já eu tiver prova que o solo for bom, se eu já conseguir provar que não vai chover em excesso, que não vai ter seca, que os gaviões não vão vir, que não vai ter peste do não sei o que, então não sei o que. Ah, eu tenho um dinheiro, mas eu preciso achar uma coisa que não tem risco com o meu dinheiro, porque se tiver risco aí... Mas eu decidi empreender, mas eu não quero... Então, enfim, você não quer, isso não existe. Então, você não aceitou o risco, tá? Você não tem visão nenhuma. Ah, mas eu faço, decido as coisas tudo sem... Então, você não decide nada, você simplesmente está reagindo, você está fugindo, você está achando acomodações egóicas. Você tá entendendo? É o princípio de proteção. Desejante. Desejo que não falou, você está cumprindo mais o desejo. Daquele gancho que a Ana Paula trouxe para nós. Se você trouxesse só cumprir o desejo, ah, mas eu tô com tara no mundo de mulher, então fica atrás do mundo de mulher. Você não decidiu nada. Você está reagindo enquanto um ser material. Ah, mas eu quero fazer 200 coisas, tal. Bom, tudo bem, então você não quer nada, cara. Você só deseja 200 coisas. Que quando você quiser, querer é um ato de exclusão. Se eu quero, eu tenho um custo de oportunidade. Eu tenho que trocar algumas oportunidades desejantes imediatas e ganhar algum risco. Fora disso, não tem vontade, tá? 3 sedutoras bulímicas. Isso é uma coisa perigosíssima também. Está comuníssimo aqui, as decisões sedutoras bulímicas aqui. O cara decide, ele até faz alguma coisa, tá? Mas na hora que vai realizar, ele destrói. A gente vai ver um exemplozinhos aqui para frente, um comentário do próprio Dostoiévski sobre isso. Isso é o sedutor. Ele quer uma coisa, mas na hora que ele até tem um início da produção. Mas na hora que a árvorezinha ele até protege, tá? A árvorezinha subiu e tal. Na hora que a árvorezinha vai dar um fruto, ele vai dar um jeito de destruir a árvore. Isso é terrível, isso é terrível. E olha, tá comum, tá? Tá comum, isso é perfil que chama sedutor. Então, eu decidi, mas ele decide e destrói a produção dele mesmo, entendeu? Mais que peixe no oceano, por aí. E então, decisão e risco estão como cara e coroa, gente. Não tem decisão sem risco, como não tem moeda com cara ou só com coroa, tá? Reta decisão. Se você decide, porque eu devo decidir pela produção pelo amor, ok? Pode decidir pelo mal, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Aqui a gente está enfrentando um problema não da má decisão no sentido de decidir ser um malduzão, de decidir ser um demônio, de ser um destruidor deliberado. O nosso foco central aqui é decidir pro amor, cotejado com a figura meramente autômata, com a figura meramente desejante, com a figura meramente de quem só trabalha e não produz, com a figura só do defensivo, ou seja, do perfil autômato. Tá? Quando você toma senso de que o teu dever é decidir, e que o teu único caminho para a felicidade é a tomada cumulativa, sucessiva e mais larga, helicoidalmente falando, de decisão, você tem uma ciência de fusão, você tem uma fusão atemporal, um vetor para o infinito, e há um processo de transformação interior. Tá? É só isso que transforma, o resto é só princípio, preservação. Guardem sempre isso. Deixa eu passar. Atenção, e aqui volto a Ana Paula. Cumprir desejos não é decidir. Bem aquele gancho que eu estava falando com questão de palavras. Muito raramente seguir desejo é decisão propriamente dita. Normalmente decisão, só existe contra desejos, e por isso mesmo ela é muito rara. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Amor é ser responsável pelo próprio sentimento, ou melhor, pela decisão de amar? Absolutamente. Amor é decidir e responsabilizar, assumir os riscos e assumir a responsabilidade por essa assunção. Sedutor bulímico, falsa decisão. Gente, isso é terrível, sedutor. Ele ama o processo de conseguir, mas atingir mesmo nem tanto. Isso, claro, é terrivelmente engraçado. Notas do subsolo. Claro, o engraçado aqui está num contexto de uma ironia denuncista. Tá? E, gente, isso aqui é sedutor. Ele finge. Já viu aquele cara que quer casar? Que agita, que faz, mas na reta final constrói. Na reta final ele vai lá e sabota. Dos jeitos mais sutis, mais canalhamente escondidos a relação. O cara quer um emprego, que ele disse que ele vai produzir, que ele vai fazer aquilo, mas ele vai lá e consegue até. Depois ele sabota, dá um jeito e faz a coisa desandar e monta esse jogo. Tá? Bater o olho e entender esse tipo de jogo, às vezes é muito fácil, às vezes é muito difícil. Tá?
Isso aqui já é um caráter tóxico, tá? Terrível, terrível. E tem pessoas, não, eu tô decidindo, eu me empenho, mas ao mesmo tempo eu faço tudo para sabotar aquilo que eu estou fazendo. Comunismo, sedutor. Nós estamos numa sociedade altamente sedutora. Tá? Nós estamos, o sedutor tem que ser denunciado, gente. Isso é perverso demais. Isso aqui é enlouquecedor, isso aqui é destrutivo. Tá? Nós estamos numa sociedade que é tão desensibilizada que não se escandaliza com esse tipo de coisa. Tá? Acha até, que gracinha, tá, não sei o quê, tá, etc. Isso é um escândalo. Quem nunca decide, desidrata. Ele quebra. Ele pode passar o resto da vida fingindo que está tudo bem. Mas ele está desatradinho. Ele se deprime. Essa depressão é aquele buraco assim. A terra fica seca. Afunda. Tá? E pode ficar anestesiando esse processo. Tá? Como a gente vê aí todo dia. Tá? O prazer, o hedonismo tá para cumprir essa situação. Pode fundamentação teórica nihilista, relativista, tal e etc. Empreendedorismo. Então vamos lá. Empreender é deliberar, é ter iniciativa, é projetar. Não precisa ser empresário. Não precisa ser empresário para ser empreendedor. Eu vou tomar conta de alguém. É um ato de empreendimento. Não tem necessariamente fazer. Eu decidi algo. Ah, está acontecendo tal coisa. Quem foi lá e tomou a iniciativa de saná-la, de sugerir uma mudança? Isso tudo já é empreendedor. Tá? O amor é uma decisão, ó, Ana Paula, mas só produz frutos contra a partir do outro. Guarda isso. Vou enfrentar essa tua questão. Aí é uma pergunta específica do amor de par. Nós estamos falando aqui de amor em sentidos muito amplos. Não meramente limitado ao amor de par, porque o amor de par tem uma peculiaridade, mas guarda isso que a gente vai enfrentar esse comentário. Então, a partir do momento que você... Outra pergunta do André. A sociedade do empoderamento, da relativização moral, da desconstrução do hedonismo promover movimentos da matéria. O atual ambiente social hostil ao amor, ou com a noção de ordem, da má vontade. Por um lado, a busca aflitiva desordenada por amor, a negação dessa essência. O que se pode tomar por referente a uma definição de amor? O que pode tomar por referente a uma definição objetiva de amor, eu vou enfrentar no final. É uma excelente questão para terminar. Mas o que você está aludindo aí, André, na tua pergunta, mostra esse processo absolutamente caótico. Eu quero amor, mas se vier o amor, meu amor, isso é correndo. Essa questão de que a gente acabou de falar do sedutor, no slide anterior, bate nisso daí. O cara quer, de repente, o amor. Deseja, desculpa, se ele quiser, quando ele tem, ele pega. Deseja amor, mas chegou, nossa senhora, ele dá um jeito de desarpar. Isso é um processo doentio, entendeu? Doentio mesmo, entendeu? Sedução é doença. A gente acostumou, porque só tem sedutor quase na nossa sociedade, a gente acha que isso é normal. Mas é um escândalo, você está entendendo? É um escândalo gigantesco o sedutor. Se eu tenho que ser denunciado, tem que ser atacado, tem que ser ridicularizado, tem que ser exibido, quebrado esse esquema, que a gente está desensibilizado. Mas André, eu vou guardar a questão, e a tua colocação aqui é ela convém muito, tá? Junto com a questão aqui da Ana Paula. Guarda para o fim, então vou enfrentar. Então, empreender, você deliberar coisas, você decidir dar conselhos para alguém, por ele, ou até por si. Ainda não estou no fase do amor. Empreender é tomar iniciativa, é sair do padrão da conformidade para propor. Não é propor no nível cogitativo meramente desejante, não é propor e faz ação. Tá? Não precisa ser empresário, não precisa montar uma empresa para ser empreendedor. Você tá entendendo? Mas enfim, então você informa, põe uma forma externa numa dimensão material. Tá? Num projeto, informar a matéria, num projeto sob risco é deliberar. Sob risco. Eu decidi uma diante não, tu não decidiu nada. Não decidiu nada. Não existe, então assim, eu fiz uma coisa de risco, ok? Eu fiz uma coisa, mas deliberação isso não é. Que é aquilo, não, eu só faço a coisa não tiver risco. Não decidi nada, cara. Então, existe um lusco-fusco entre matéria e forma. O empreendedorismo tem dimensões materiais e já formais, por causa da deliberação. Mas ele tem uma pretensão de controle sobre o fruto.
Ó, vamos fazer esse negócio aqui porque vai dar um resultado assim. E esse resultado assim é melhor do que o padrão atual, e aí eu posso ficar com esse resultado. Podemos dividir esse resultado com alguém, enfim, mas eu tenho um interesse de controle do fruto. Inclusive porque eu acredito no fruto, acredito na consecução do fruto, e na posse e controle do fruto eu posso empreender. Tá? E então assim, o empreendedorismo tende a ser com outros. Tá? A tendência da atividade empreendedora é ser uma atividade de companheirismo. Tá? Ela é inclusiva, num sentido ela é inclusiva, na consecução. Você tem muita dificuldade de empreender sozinho. Tá? Então você inclusive articula e informa outros naquela questão, mas você tem uma vista do resultado, que pode ser partilhado de alguma forma com os outros, ou ser só seu. Tá? E isso é empreender. Já é raro, gente. Já é muito raro. As próprias formações intelectuais maiores aí, universitárias, que seria para compor pessoas que decidem, ninguém decide nada. Pode pegar os profissionais já chamados liberais, advogados, médicos. Esse pessoal deve tomar decisão. Esse pessoal faz tudo para não decidir. A própria profissão, as profissões inclusive liberais, que eram da liberdade de decidir, a cada dia elas são mais instrutivas conformistas. A grande questão do cara é não decidir. Como é que se fala numa lógica corporativa, numa lógica de ambientes públicos ou privados? É passar o problema para frente, mas nunca resolver. E aqui inclusive tem isso é o ego. O próprio cara tem o ego. O negócio é ficar levando a coisa. De manhã preciso sobreviver nessa posição até o meio-dia. Ufa, sobreviver. Sem decidir nada. Chega a 10 decisões, eu tenho que dar 200 escapismos e achar a solução. Então, depois de tarde o problema é sobreviver da 1 até a 5. Mas decidir, eu estou aqui não, estou até para trabalhar, mas para produzir seleção nenhuma. Sou advogado, todo mundo sabe isso. Mas eu tive muito mais ativo na advocacia. A maior parte das consultas, quando é de origem organizacional, o cara quer um suporte para justificar que ele não decide e não para tomar decisão. Exatamente isso. O que é uma subversão absoluta. A profissão de jurista tinha que ser exatamente decisão de decididores. A profissão de administrador, isso é quem administra. Decisão de médico. O médico tem que tomar uma decisão. Ele precisa lançar a hipótese diagnóstica, pagar os riscos, inclusive um problema para terceiros, para qual a hipótese diagnóstica de alguém. É uma decisão médica. Tá? Em cima disso, fazer estratégia, em cima de uma informações da saúde alheia, de informações que ele vai colhendo, etc. Então, seria um decididor. Hoje a gente vai falar no médico, ele é um cara absolutamente conformista. Ele não quer saber, quando você chegar lá, o que você tem, e vai examinar teu corpo. Ele vai pegar um aspecto semiótico, o cara disse tal coisa. Então, como o cara diz isso, qual o conveniência? Então, tem que seguir um padrão. Ele se conforma à externalidade. Ele é um ser material, ele passa a ser um ser material por conformidade, não por um princípio dele. Tá seríssimo. Então, nem os profissionais liberais tinham que ser empreendedores o dia inteiro, que ele é deliberador, ele não precisa montar uma empresa, mas a atividade direta dele de decidir já seria uma atividade de empreender. Então tá feia a coisa, é raríssimo. Decisões de inteligência, tá? Nós estamos num patamar em que, enfim, as pessoas não têm condição nem neuronal para decidir. Ele está desde manhã decidindo exclusivamente como não decidir. O autômato toma decisão. Ele, quando vê que as coisas vão mudar, ele toma um monte de decisão na frente para manter tudo como está. É a única decisão que o cara toma. Então assim, empreendedorismo é raro. Empreender é isso. Eles não produzem. Pouquíssimas pessoas querem produzir, mas as pessoas só querem trabalhar. É bem diferente. Né? Então o que acontece? Projeto. Então decidir por um projeto. Então, não é só uma decisão aqui, não, mas é uma decisão ordenante depois do futuro. Quando você toma uma decisão ordenante, ou seja, você faz um projeto, necessariamente existe um comprometimento, há uma antecipação de ações. Então eu projetei uma catedral, ok? Todas as ações que na consecução do projeto da catedral
São antecipações assumidas para algo final, para uma causa final de risco. Então tudo que eu estou fazendo só tem métrica em relação a algo final de sobre um risco. Tá? Mas aí você só pode decidir nesse sentido próprio quem tem a capacidade de comprometer. Então assim, por isso que a vontade é tão terrível. A vontade é um comprometimento. Se você não quer se comprometer com nada, você não decide nada, você é um ser material. Você vai ficar naquela caoticidade oscilante dos desejos. Então tá ali, ele reage, ele é isso, é aquilo e tal. O cara que tá ali circulando, então não sei o que, mas não tá nada. Já viu disso, Priscila Salomão? Priscila Salomão já viu as pessoas de superfície. Então, ele não tem raiz, porque assim, para comprometer, fica a raiz no chão, gente. Você está pagando custo de oportunidade, fazendo decisões, tá? Correndo riscos imensos. Eu vou levar amor de verdade, posso ganhar um punhal nas costas. Já ouviu falar de casos assim? Dorian Gray, né? Mas aqui mesmo, na boca menor ainda, a Priscila já ouviu. Tenho certeza que Ana Paula, André, não sei se o Tyler, quem mais está presente também. Tá entendendo? Grande risco. Amar é alto risco, como diz o C.S. Lewis. Amar, porque o amar tem esses componentes do empreendedorismo, o empreendedorismo também tem isso. Amar é se colocar em vulnerabilidade. Exatamente. Não se pôs em vulnerabilidade, não tem amor, tem qualquer outra coisa, mas amor não tem não. Tá? Quem não se compromete nunca libera. Tá? E nesse sentido, Ana Paula, que eu vou pegar, quando você diz só produz frutos, vai contra a partida do outro. Para uma relação de par, isso pode ser mais presente, evidentemente, mas em sentido muito fino, metafísica e falando em termos mais substanciais assim, há tão só ato de amar com sinceridade, o comprometimento já te alterou. O tão só fato de você decidir correr um risco e se movimentar por ele, ainda que você tenha uma frustração do projeto, tá? Do ponto de vista da sua substancialização, você já tem um efeito de transformação. Um exemplo que se usa muito é o exemplo do acidente. Então você está parado aqui, tá? Tem um trem passando ali, alguém caiu no trilho. Você tem um alto risco de descer e tirar a pessoa do trilho, porque o trem pode pegar você. Mas você larga o que está fazendo, sai correndo. Mas corre da passada que você quer pegar a pessoa, não conseguiu. Você assumiu todos os riscos da ação, tá? Inclusive seria um benefício de terceiros. Você correu o risco, pois a tua vida em risco por alguém, então passou o tempo, uma pessoa, bom, o teu foi frustrado o projeto. Você ainda saiu vivo, né, nesse caso, mas você já não é a mesma pessoa mais. Você já tem um efeito transformador disso daí, tá? Pode ser mais sutil, mas internamente você já mudou. A tua força deliberativa já é maior, tá? Pelo fato que você levou correto, ok? A pior dor que você vai poder sofrer é levar amor de verdade, plantar, tal, não sei o que, e a pessoa te trair, te dar punhalada, tal, não sei o que, é um limite que você tem que vir para trás. O amor, no sentido muito fino, mesmo num caso de par, não é para o parceiro. O amor é para a humanidade, para Deus, para o cosmos, para a natureza. Se o parceiro destruir sistematicamente o amor, você tem que recolher, levar para outro lugar e continuar plantando em outro lugar. Porque mais alguém você pode beneficiar, mas ele pode ser o beneficiário do seu amor. Mas o destinatário nunca é. O amor é um produto espiritual exatamente porque quem goza dele é só beneficiário, tá? Mas o destinatário é transcendente. Essa é uma situação de antecipação. Quem se propõe a amar nunca volta a minha pessoa, não volta. Nesse caso que eu te coloquei aqui de um amor que nem é de par, mas eu vou salvar, é uma caridade para alguém, me pondo em risco, a pessoa já não é mais a mesma. Tá? A deliberação amorosa, aí ó, o que a gente está falando aqui. A deliberação amorosa, a deliberação do empreendedorismo, o empreendedorismo propriamente amoroso, porque tudo que ele falou aqui do empreendedorismo tem que ter no amor, tá? Só que o empreendedor tem aquela ideia de guardar uns frutos, tá? Eu vou ficar com uma parte da colheita para mim. O amoroso tende a mais do que informar a matéria, a transformar.
Você tem uma tendência, até porque você não quer necessariamente guardar os frutos. Você tem interesse que tudo vá. Transformar é dar mais forma. Tirar a materialidade. Matéria é princípio de limitação. Forma é princípio de abundância. Então, quando você transforma, no sentido de põe mais forma, eleva o aspecto ontológico da forma, você não é meramente que eu estou cuidando de alguém. Eu estou cuidando de alguém que está melhor para cuidar de outros. Eu cuido de vida que vai cuidar, que vai gerar mais vida. E, enfim, há uma cadeia. Tá? Eu não estou mais plantando uma árvore para ter 20 maçãs e eu vou guardar 10 para mim, mesmo que eu queira doar outras 10. Não, eu estou plantando, eu vou comer o que eu preciso, mas tomara que essas 10 maçãs que eu não vou comer, outras pessoas comam, que as sementes gerem mais. Eu transformei a abundância do ambiente, porque eu não vou ficar controlando o fruto. O empreendedor pode falar, ó, tantos frutos eu vou replantar, tantos eu não vou, tal, eu vou fazer isso ou aquilo com a semente. O amoroso pode ter uma zona do razoável de controle, mas a ideia dele é que deixa replantar, tá? Porque eu não tenho um vínculo nominal direcionado com as bocas que vão comer. Eu tenho um vínculo em aumentar a forma transformadora do ciclo da vida. E o amor ao contrário, tá? O empreendedorismo tende a companheirismo e cooperativo entre os homens. O amor tem em prol dos homens, mas ele tende à solidão. O amoroso tende à solidão. É para outros e não com outros. O amor, muito propriamente, para outros. Na verdade, ele é para a transcendência. O para outro aqui é no sentido que o outro é beneficiário. Mas é eu que estou te levando amor, tá? Mas, enfim. Claro que num amor de par você tem que ver outras coisas. Um amor de par é uma figura em que a ideia de comutatividade é meio própria, tá? Mas no princípio geral do amor, agora eu estou te levando para você, meu. Ponto. Você está entendendo? Agora, se você não vai me dar amor de volta, é um outro problema. Tá? E, enfim, porque o foco é no ser e não no ter. Porque o amoroso se transforma, tá? É ele que se transforma. Você pode levar amor para alguém, muito comum, tá, gente? Você levar amor para alguém, a pessoa se sente humilhada. Exato. Você levou amor para alguém, não é mais posição de neutralidade, meu cara. Você pode ser agredido e atacado e hostilizado pelo amado. E só porque amou. Volta aquela questão da questão da vulnerabilidade da posição amorosa. O que quer dizer? É risco mesmo. É muito risco amar. Tá? O empreendedorismo também já é raro. O amoroso não, isso é mais raro ainda. Ele tem um desinteresse. Então, o bom empresário amoroso são ambos. Aqui vamos falar de empresário amoroso. O bom empresário e o amoroso são os produtores, ambos multiplicam. Na distribuição se difere. Primeiro, controla os frutos. Ele pode decidir, se dá pouco fruto eu paro, se der muito fruto eu continuo, tá? Numa sensibilidade diferente do amoroso, tá? Dos frutos e as sementes. E o segundo não controla, O cara que vai lá, eu estou plantando aqui para todo mundo comer, cuspir a semente aqui no chão, mais árvore nascer. Mas nasceu mais, que alegria, tá? Que alegria é que nasceu mais, tá? Ponto. Que coisa boa, mas deixa produzir mesmo. O controle dos frutos da semente pelo empreendedor pode ser justo, gente. É justo. O critério social é de justiça. Critério social, critério material. Nós vivemos numa dimensão material, social também. Que ela se ordena, a sociedade tem que se ordenar por critério de justo. Vai ter um problema de ética, vai ter um problema de juridicidade, etc. Em casos extremos, o empreendedor é um avaro, e aí ele passa a ser um desamoroso. Tá? Nós temos aí regulação do poder econômico, tal, alguma coisa nesse sentido, que você não pode taxar. O empreendedor, gente, em relação ao autônomo, faz muito para uma sociedade, faz muito. Como seria bom. Temos muito poucos amorosos no Brasil, mas temos muito poucos empreendedores também. Só de aumentar o número de empreendedores, você aumenta um dinamismo das coisas, direto e indiretamente. Claro, o empreendedor predatório é outra coisa, né? Não é isso que eu estou falando. Ele passa a ser predatório se esse controle chegar a um grau predador, destrutivo, deformante e etc. Tá?
mas o amor pede mais. O falso amoroso pode ser mais nocivo. Tudo que é falso, tá, é mais nocivo daquilo que é mal declarado. Então o falso amoroso pode ser mais nocivo que um falso empresário. Falsos empresários são nocivos, aqueles que têm um grau de controle que nem o critério de justiça obedece. Não precisa obedecer o critério do amor, mas se quer o critério de justiça. Justiça é muito menos que amor, tá? Mas enfim, que nem isso, ele é um mau empresário. Mas você tem falsos amorosos. Vou dar um exemplo clássico aqui do pai ou mãe narcisista. Olha um caso aqui, eles cuidam bem do filho, mas castram as potências, a liberdade, os frutos e a semeadura dele, seja para ter para si ou não. Olha um caso aqui em que é uma aparência de amor, mas é um empreendedorismo mal amoroso, que deforma para um empreendedorismo e um mau empreendedorismo. O cara está empreendendo com o filho dele. Então por que ele casa? Porque ele quer o filho para ele. Ele tem controle sobre a produção do filho. O filho tem que ser feito por lado do ninho, gente. Princípio instintivo, que só os homens quebram isso. Cuida do ninho, depois ajuda a bater a asa. Você está entendendo? Agora, se você está criando no ninho, prendendo no ninho, você está empreendendo para ter controle sobre o fruto. A partir do controle você sai, você deixa de ser um amoroso para virar apenas um empresário. Bom, pari tantos, gastei tantos. A pessoa conversa, vou gastar tanto com o filho, mas se o filho produzir tanto, vai me ajudar em tanto, pode me ajudar esse filho em questões materiais, pode me ajudar esse filho em realizações afetivas, psíquicas, egoístas, necessariamente, nesse modo claro, todo mundo tem alegria do convívio com os filhos, todo mundo tem alegria da proteção que naturalmente uma prole dá para o ancestral, mas você pode deturpar isso daí e para uma pretensão de controle, tá? Absolutamente narcísica. Tá? E aí, por quê? Porque você está mexendo lá no controle, você até cuidou bem. Isso é uma avareza, um egoísmo sutil, tá? E olha aqui, eu pego essa questão muito clara. Propriamente ninguém tem filhos. Se alguém fala que tem filhos, fora a figura de linguagem, aquela coisa mais... você já percebe uma posse, um vínculo de posse. Já uma primeiro degrau de uma ideia meio narcísica, é meu filho, que vai controlar o filho. Então, o que o filho vai fazer? Precisamente alguém é pai ou é mãe. Já muda o enfoque da posse, do ter, do controle, tá? Isso quando muito é de um empreendedor, mas pode ficar bem abaixo disso. Pode ser só de um egoísta, nem de um empreendedor, tá? Então se é pai e mãe, mudou o enfoque para... Mas mesmo assim tá fraco para ser amoroso. O amoroso propriamente não ama o pai, não ama a prole, ele ama tudo. É óbvio que existem os amores filias determinados, mas no sentido muito rigoroso, o amor são de amar tudo, que é o que você chama da condição agápica. A ágape é o amor. Para que eu ame propriamente e ponha no devido lugar os amores filias que eu tenho, amigos, prole, parentes, nação, coisas assim, eu tenho que ter um desenvolvimento de amor por tudo. Eu amo tudo. Eu tenho uma postura de gratidão para com tudo. E é por essa postura de gratidão para com tudo que vai dar o devido equilíbrio para evitar essas distorções. Então, mais precisamente, quando você é pai ou mãe, você é um ancestral. Igual você está mantendo a cadeia da vida. Você não tem controle nenhum sobre as milhares de gerações que virão da sua prole. Igual o camarada que plantou a árvore. E ele plantou a árvore e ele não tem controle em cima da semente e do fruto, ele está plantando florestas. Essas florestas podem ocupar um país, um continente, não sei o que. Ele passa a ser a infinitude do amor, quando ele não tem controle do fluxo nesse sentido, tá? Então o que acontece? Então você assume, eu sou um ancestral, porque eu dei continuidade no fluxo da vida, tá? É um infinito. Então quando o cara pensa muito pequeno, mas eu quero controlar porque eu quero que o filho faça isso que eu quero, você é narcisista, meu cara. Você é um egoísta, apenas isso, nada mais. Você está entendendo? Você é propriamente amoroso, você é propriamente mais do que empreendedor. Tá? Tem aqueles negócios da dinastia. Vamos montar então uma dinastia de famílias. Já viu esse papo, Priscila? As dinastias. Então nós vamos montar aqui um esquema para preservar um patrimônio, preservar um projeto, uma coisa assim de poder, coisas assim.
Então eles ficam criando famílias para proteger que você é empreendedor. Você está produzindo produto de filho no sentido para aquela coisa. Mas assim, não tá amor nenhum aí. O amor passa quando você não controla mais esse sentido. Tá? E aí é o limite do infinito. Aquela sensação lá de trás que eu falei, de fusão, de efeitos ad infinitum, tá? É só quando nós somos um ancestral. Que fará, meu filho? Vai me dar netos, trinetos, mas um monte de gente. Que cadeia da vida continua daqui para frente. Se eu quiser ter pretensão de contra, eu sou insano. Mas independente do insano, independente do aspecto cognitivo, eu já deixo de estar na cadeia propriamente amorosa, intransitivo. A metáfora da árvore dos frutos, que é sempre uma metáfora muito empregada quando se fala do amor. O amor é o fruto, deixa o fruto cair e deixa embora. Agora, você controlar alguns frutos, tomar conta deles, porque é razoável a atividade. Não estou aqui condenando a atividade empreendedora, não. Antes tivéssemos muitos mais empreendedores, tá? Mas assim, não temos empreendedores e não temos amorosos. Enfim, o Brasil é escasso, empreender no Brasil. O Brasil é um país em que decidir aqui é difícil empreendedor por aqui, sabe? Coisa muito difícil de empreender. Enfim, o amor é mais raro ainda, tá? Enfim, então fechamos os slides aqui, tá? Estou abrindo aqui para bate-papo, perguntas. Priscila Salomão, perguntas também, pode formular aqui. Enfim, comentários. Ana Paula, comenta, se acompanha vivazmente nossas lives aí, que eterna alegria. É o André que está presente também. O risco é o limite da contrapartida amorosa. Olha, meu, não é o limite, não. É o ponto de partida, tá? Não tem, você não aceita risco, meu cara, você não ama nada. Não ama nada. Pode estar num processo de defesa histérica terrível, tá? Mais comum que peixe no oceano, eu costumo dizer. A crise do amor tá muito grande, tá? Eu vou... não tá aqui. Eu sou um leitor, todo mundo sabe, um grande autor do amor. Eu adoro estudá-lo, que é o Erich Fromm. Eu peguei agora o Ter ou Ser do Erich Fromm, uma das obras que eu ainda não li. Vai ser leitura aí das próximas semanas, até parei outros conteúdos e tal. A crise do amor é terrível, hein? E de novo, ela piora porque você reconhecer que não é amado é muito cruel. Mas muito mais cruel que isso é você achar que é amado não é. Quebrar a dor da quebra da ilusão, tá? É sempre menor do que a manutenção da ilusão. Ainda que nós estamos num ambiente em que pensam opostos em termos sociais, tá entendendo? Então é igual ao empreendedorismo, tá? É o seu modo, as pessoas ficam achando que decidem alguma coisa, quase ninguém decide nada. Quase ninguém decide nada. Então assim, se você não forma um contingente gigante de empreendedores, não queira formar amorosos. É óbvio, é um problema de funil. Para que você aumente os amores, tem que aumentar os empreendedores. Agora, a gente criou essa ilusão de que para ser empreendedor, que empreendedor e empresário é a mesma coisa. Tá? E você pode ter empresário que nunca decidiu nada, que simplesmente ele está ali, circunstancialmente, não é um cara que teve uma ideia, que teve uma iniciativa, que ousou desbravar alguma coisa, uma concepção, assumiu, não, simplesmente estava lá, por qualquer motivo ele é sucessor de alguma coisa e circunstancialmente que aconteceu de estar com ele, não decide nada, ele não agrega valor nenhum, ele simplesmente ele é empresário, não empreendedor. Tá? Então esse cara é complicado, você entendeu? Ele pode ter tudo para virar um narcisistinha, ou virar um outro autômato, de que a gente falou. Tá? Então assim, espancar bem o dever de empreender. Tá? E daí, desse dever de empreender, afunilar para o dever de amar, tá? Que é isso? Isso aí é fundamental, mas assim, vocês não entendem isso. Não entendem, não é questão só que não queiram, mas está muito longe. Entendeu? A nossa crise, não basta falar de amor, precisa viver, evidentemente, é preciso correr os riscos. Caro professor, infelizmente teria que me retirar, a aula é fenomenal, não, assistiria a versão editada. De qualquer forma, meus caros, estamos acabando agora também.
Ana Paula quiser registrar uma pergunta, eu agradeço. Amanhã ou depois de amanhã temos a versão editada. E a gente vai falando. Grande abraço para todos, obrigado pela participação aí.